Hola, buenas tardes a todos, buenas noches para otros. Un gusto que estemos acá de nuevo. Bueno, por suerte ahí ya lo veo a Lázaro que acaba de entrar y ahí veo a varios de los colegas que siempre vienen acompañando este ciclo de tertulias. Bueno, hoy llegamos a la tertulia número 21. Hola Marisa, ¿cómo va? Llegamos a la número 21. No sé si se notó, pero durante toda esta semana estuvimos con muchas charlas, todas, sobre neurotología. Estuvimos con la doctora neurotóloga Claudia Adamo, hablando sobre vértigos de origen central. Estuvimos con el otoneurólogo Fabricio Martínez, hablando de tinnitus. Estuvimos hablando con el licenciado Martín Belver sobre PPPB. Estuvimos hablando con la otoneuróloga Paola Femia sobre movimientos oculares. Y bueno, hoy nos damos otro gusto de vamos a tener a un colega de Brasil. Eh, Hace mucho tiempo que vengo viendo muchas de sus publicaciones y por esas cosas de la vida él ya formaba parte del grupo de rehabilitación vestibular y alteración del equilibrio que formé hace 4 años atrás por Facebook, así que doble placer. Y también formamos parte del grupo Geno, así que bueno, contento que enseguida me dio el ok. Y hoy vamos a estar hablando de hipofunción vestibular aguda o hipofunción vestibular unilateral, o lo que antes también se llamaba neuritis o neuronitis. Así que bueno, hoy estamos con un término un poco más global y bueno, él nos va a estar explicando muchísimo más de este tema. Así que me encontré con un colega muy profesional y vamos a hacer una nueva forma de, de tertulia, o sea, no vamos a estar pasando un PowerPoint, tampoco vamos a estar haciendo una charla tan directa, sino que hoy vamos a estar pasando, voy a ser el que esté pasando las imágenes, así que bueno, espero estar haciéndolo bien y que no me olvide ninguna. Bueno, lo vamos a dejar pasar, así no perdemos más tiempo. Olá, Mariano. Hola, ¿cómo va? Tudo bem? Tudo jóia? Tengo que reconocer que ahora que te estoy viendo es como que respiré un poco. Estamos acá. Sí, bueno, yo estoy muy contento de que enseguida me diste el ok para formar parte del ciclo. Enseguida me diste el ok también para poder acomodarte dentro de las charlas que ya se venían dando y de esta semana de neurotología. Y bueno, como te dije hace un rato, me sacaste una sonrisa porque me la hiciste tan fácil, todo el material para poder pasarlo, que dije, chao, me solucionaste toda la charla. Que bom, que bom. Parabéns pela iniciativa. São várias charlas, várias aulas. Tenho acompanhado na medida do possível. Excelentes professores, excelentes palestrantes, nas em diferentes metodologias, né? Tal cual. E fizemos uma proposta diferente hoje. Vamos testar, ver se Bueno, funcionará. Esperamos que dê tudo certo. buenísimo. Espero no equivocarme en pasar ninguna de las imágenes. Así que, bueno, sepan entender que si me equivoqué es porque va a ser la primera vez que vamos a llevar de esta forma. Vai dar tudo certo. Bueno, me gustó muchísimo el tema que elegimos. Enseguida también nos pusimos de acuerdo en cuanto al tema. Nos, por ahí costó de entrada terminar de saber con qué terminología íbamos a utilizar, ¿no? Pero bueno, creímos que la más acertada hoy por hoy
era hablar de hipofunción vestibular unilateral, ¿es así? Sim, já estamos há alguns dias, né, algumas semanas conversando, amadurecendo algumas ideias, estratégia para a gente conversar sobre isso. E a gente preparou bastante conteúdo para debater junto com o pessoal, os ouvintes, aprender juntos. Eu tenho perguntas para te fazer também. E mais uma vez agradeço a você e aos que estão chegando para nos Sí, acompanhar nessa noite. sí, tal cual. Hubieron muchísimos colegas que me mandaron la solicitud y bueno, nada, era yo contento de que podamos todos juntos compartir un rato y obviamente escuchar a profesionales que están muy formados y siempre estamos aprendiendo algo más. Así que si te parece, ya voy a poner la imagen, Dos. la imagen 2. Me vas a decir si es esta, ¿eh? A dois, número 2. Dame un segundo, porque me pasaste la segunda que vamos a reemplazar, ¿no? Isso, que tem número 2 do lado. Sí. Bien, Este. genial. Muito bem. Bien. Oh, trocou. Foi pro pequeno. Oh, ahí va. Ai, ótimo. Genial. Bom, Sí, estuvimos hablando y pensamos que la primera pregunta que estaría genial para poder ir entrando en tema era ¿qué es la hipofunción vestibular aguda o unilateral? então, para falar sobre hipofunção unilateral, a ideia inicial foi tentar localizar ela na miríade de condições de saúde que comprometem o sistema vestibular. E a gente costuma partir sempre da organização proposta pela abordagem Titrate, que divide as síndromes vestibulares em 3 grandes categorias. A síndrome vestibular aguda, a síndrome vestibular episódica e a síndrome vestibular crônica. E a síndrome vestibular aguda, a vertigem, a hipofunção vestibular unilateral, ela pode estar presente nos 3 tipos de síndromes. Geralmente a gente nos vem à mente a alteração aguda no nervo vestibular, no labirinto, nos núcleos vestibulares. Tal cual. Sí. Uma representação disso seria a neurite, a Claro. labirintite, e aí se caracterizando uma síndrome vestibular aguda, com características próprias, né? Com nistagmo horizontal, com inclinação da cabeça nas primeiras horas, com vertigem como queixa principal. Porém, ela pode ser a hipofunção unilateral, ela pode deixar uma sequela após o período agudo e perdurar por mais de 3 meses, 4 meses, caracterizando uma hipofunção unilateral crônica. Então, ela estaria presente lá no 3º círculo. Dentro dos problemas crônicos, uma perda unilateral descompensada, ou seja, onde não houve recuperação adequada, e a gente entende isso como uma sequela. Uma pessoa portadora de deficiência, a deficiência no funcionamento do labirinto, do reflexo vestibulocular. E ela pode acontecer de forma temporária, episódica, em casos de Meniere, por exemplo, Claro. hidrópsia. Por eso es que el término de hipofunción vestibular aguda o unilateral es un término mucho más conservador, porque estaría englobando todas estas patologías que acabaste de mencionar. Então, a caracterização de hipofunção seria no aspecto bem funcional mesmo. Seria um comprometimento de uma capacidade, de uma função corporal.
principalmente relacionada com o reflexo vestibulocular. Então, a gente tem a hipofunção como a descrição de uma deficiência, de um problema, não necessariamente de uma patologia. Claro, claro, tal cual. Es más una disfunción unilateral Isso, que una patología isso, misma. isso. Perfecto. A gente tem a hipofunção unilateral e a gente tem outra possibilidade que é a hipofunção bilateral. E Tal aí, cual. outras etiologias, outra caracterização clínica e a outra abordagem fisioterapêutica, outra abordagem Bien, terapêutica também. genial. ¿Y cuáles son las causas que puede llegar a originar esta hipofunción vestibular aguda? Elas podem ser traumáticas, como pós-operatório, pode ser tumoral, uma compressão, uma fratura de osso temporal, pode promover ruptura, comprometimento do nervo vestibular, pode ter cunho infeccioso, como uma neuronite propriamente dita, e pode ser idiopática. Claro, tal cual. Iba a decir eso, que son las que por ahí muchas veces más se da. Sim, nem sempre é possível identificar, seja por várias questões. Dificuldade de acesso a exames específicos, dificuldades de acesso a profissionais capacitados a fazer o diagnóstico, a equipe médica, a especialistas na área. Enfim, o que a gente precisa ter atenção especial, como fisioterapeutas, seria no aspecto funcional mesmo. Claro. Ideal se tivermos um componente da etiologia esclarecido, né? Isso aí seria perfeito. Tal cual. Mas, como a gente sabe, nem sempre a gente consegue obter essa informação. Bien. Avísame, Lázaro, si quieres que vaya pasando las imágenes, a qué número. Um fator importante da diferenciação de um processo benigno, que seria uma neurite, cuja evolução geralmente é favorável, seriam a necessidade de se diferenciar esse processo, essa vertigem aguda, a síndrome vestibular aguda, que aconteceu de forma espontânea, de um AVC, por exemplo. É um diferencial importantíssimo que deve ser feito pelo profissional de primeiro contato. Então, pelo menos ter uma ideia do que fazer com esse paciente em termos de direcionamento, né? Se a gente recebe um paciente, como profissionais de primeiro contato que somos, com uma queixa de vertigem aguda, de vertigem de início gradativo ou de início súbito, com grande incapacidade funcional, nos cabe, primeiramente, afastar condições malignas, como uma situação vascular, um comprometimento vascular. E, uma vez identificado isso, fazer o devido encaminhamento e não iludir a ponto de querer tratar uma condição que pode ser grave. Então, foram propostos alguns testes clínicos bastante sensíveis e relativamente simples, que dependem de treinamento, dependem de conhecimento, mas que servem nesse primeiro passo para tentar diferenciar. Vou pedir para você passar o número 3. Sim. Basicamente, seriam 3 testes clínicos. O primeiro, o teste de impulso cefálico, o Head Impulse Test. O segundo, a avaliação do olhar estático, observar a presença de nistagmo. E o terceiro seria o Skill Deviation, ou teste de inclinação. Desvio de inclinação em português. Onde a gente, dependendo da combinação de achados, pode ter um direcionamento ou para um problema central, ou para um problema periférico. E a partir daí, direcionar, né? Y ahora ya tenemos al paciente, ya sabemos que tiene una hipofunción. ¿Cómo diferenciamos este paciente que tiene una hipofunción
de uno unilateral con uno de bilateral. O teste de impulso cefálico é um teste de grande utilidade clínica. Se não me engano, já foi apresentado várias vezes nas aulas que me sucederam, mas de forma bastante resumida. Seria basicamente a capacidade do paciente manter o olhar estático nos olhos do profissional que avalia, por exemplo, e a gente faz um desvio em rotação para um lado, para o outro, de forma rápida e aleatória. Então, um movimento curto e rápido. E o que a gente espera é, num funcionamento ideal do reflexo vestibulocular, que os olhos permaneçam no alvo e não ocorram uma sacada compensatória mais ou menos assim, onde o olho busca, depois do movimento, o alvo. Numa hipofunção unilateral, o que a gente espera? Uma sacada compensatória de um lado só. Numa hipofunção bilateral, a gente espera uma sacada, vou tentar fazer, Claro. bilateral. Então, de uma forma bastante simples, bastante enxuta, tem toda uma história clínica muito diferente, um perfil de paciente, geralmente a disfunção bilateral são pacientes mais longevos, mais idosos, e a hipofunção unilateral geralmente são pacientes mais jovens. Tal cual. Esas son las variables bien marcadas para poder diferenciarlo. O paciente com bilateral, ele dificilmente terá vertigem. O sintoma dele é instabilidade, é tontura, enquanto o de unilateral seria vertigem, o sintoma principal. Genial, clarísimo, quedó clarísimo. Y la otra pregunta que me surge, ahora que ya empezamos a evaluar y empezamos a desglosar la patología y empezamos a hacer esa primera diferenciación con un unilateral y un bilateral, es cómo diferenciamos esta patología periférica de otras patologías periféricas, y bueno, ya que estoy, me adelanto un poquito más, cómo la diferenciamos también de una patología de origen central. O principal diferencial entre um comprometimento periférico, no caso de uma hipofunção, de um eventual problema central, seria através dos testes de Hintz, né, do impulso cefálico, onde a gente vai encontrar uma queixa de vertigem nos dois quadros, periférico e central, possível instabilidade, porém, o paciente com uma disfunção periférica tem uma graduação ao se avaliar ataxia de tronco, ataxia axial. O grau 1 seria o paciente capaz de deambular, de caminhar de forma independente, e tem a queixa de tontura. O grau 2, o paciente caminha com grande dificuldade, mas consegue ficar em pé. E o grau 3, ele não consegue nem ficar em pé. Então, se a gente remontar a memória do fisioterapeuta neurofuncional, é aquele paciente que a gente imagina que esteja com uma hipotonia de tronco, uma incapacidade de manter-se em pé, ou seja, um provável AVC de fossa posterior. Um AVC de tronco, um AVC com uma disbasia, síndrome de Wallenberg, uma síndrome de Pusher, com inclinação de cabeça, inclinação de tronco. Então, o impulso cefálico sendo negativo, ou seja, ele não tendo o impulso cefálico para nenhum dos dois lados, ou seja, já me afasta a possibilidade de perda de função labiríntica, ou seja, de um problema periférico. Claro. A característica do nistagmo essencialmente horizontal, batendo para um lado, e seria o lado contrário à lesão, está presente no problema periférico. O nistagmo vertical seria principalmente para se desconfiar de problema central. E o desvio de inclinação, a capacidade de manter o olho, mesmo que tampado, num alvo fixo,
Ele é capaz de fazer isso com uma lesão periférica, mas ele é incapaz de fazer isso com uma lesão central. Então a gente tem, para o problema periférico, uma alteração no impulso cefálico, no Head Impulse Test, e o nistagmo com característica principalmente horizontal. No problema central, ou maligno, uma disfunção maligna, Claro, sí. a gente teria um impulso cefálico provavelmente normal, o nistagmo com características de alteração central, e aí a complementação da avaliação oculomotora, que foi tão bem explicada essa semana, Sí. e o teste de skill positivo. Complementa essa informação com a ataxia do tronco, a incapacidade de ficar em pé sozinho, sem ajuda. A gente tem uma tendência a se desconfiar, suspeitar de problema central. Tal cual. Bien, clarísimo. Es como que me fuiste respondiendo otras preguntas que tenía acá anotadas y así que está genial, porque lo otro que te iba a preguntar era cómo diferenciamos el vértigo de esa patología periférica con otra patología periférica, pero ya me lo acabaste de contar y está genial. Y lo otro que quería preguntarte, que lo habíamos estado hablando, es eh, ¿por qué crees que se cambió esa terminología, que bueno, podía llegar a ser como un poco limitada en cuanto a la neuronitis o a la neuritis, ¿sí? Y hoy por hoy ya estamos utilizando esta hipofunción vestibular aguda o hipofunción vestibular unilateral, y si vos crees que estas dos patologías, tanto la neuronitis como la neuritis, podrían llegar a originar o ser una de las causantes, ¿no? Directamente de esta hipofunción vestibular aguda. Então, na verdade, eu que queria fazer essa pergunta para você. Durante as nossas conversas, você sempre usou neurite, neuronite e a gente... Es que te gané de mano por eso. O que a gente costuma falar na fisioterapia é no aspecto funcional. Então, o que a gente olha é para a hipofunção. E aí a hipofunção, combinada com outros sinais e sintomas, nos levam a acreditar em alguma topografia, porque isso é fundamental para saber o que a gente vai trabalhar com o paciente. A neurite, a neuronite seria mais o processo etiológico do problema. Esse termo muda, né, de acordo com a referência. Às vezes é neurite, às vezes é neuronite. Então, eu nunca pensei nisso. Eu sei que existem estudos que debatem o uso do termo, mas eu tenho padronizado neurite de uma forma mais simples. E aí eu fiquei curioso para saber de você esse detalhamento, neuronite e neurite. Y aparte porque te lo marqué muchas veces, ¿no? Entonces, ya decía, ¿por qué me lo marca tantas veces, no? Não entendi. Que yo te lo marqué muchas veces, la diferencia entre la neuritis y la neuronitis, y qué pensabas vos mientras que estábamos buscando las preguntas para poder armar. Entonces, bueno, pero porque la bibliografía vas a encontrar estas terminologías, entonces por eso me interesaba cómo la manejabas vos, y bueno, pero nada, quedó clarísimo que hoy por hoy se utiliza con agudo y unilateral o bilateral. Sim. Para a gente é fundamental essa diferenciação, né? Unilateral, bilateral, porque a abordagem vai ser de forma bastante diferente entre uma e outra. A gente tem as síndromes, que seriam categorias de problemas, né, de sinais e sintomas, e então a gente tem, inclusive, a hipofunção temporária, né, que seria em quadros episódicos. E aí a hidrópsia, por exemplo, aparecendo nesses casos. Justo te quería preguntar sobre eso. ¿Cuándo y por qué en la hipofunción vestibular aguda aparece el BPPV? ¿Cuál es la causa, según obviamente vos? Y si es el Meniere,
¿sí? O si hay una hidropsia. Bueno, obviamente estaría genial que lo expliques porque creo que cada vez que lees algo sobre la hipofunción vestibular te encontrás con estas terminologías. No último encontro que a gente fez, inclusive no sábado retrasado, a gente até ensaiou um pouco dessa discussão de possíveis causas da VPPB como sendo, né, doenças pré-existentes, como a hidrópsia endolinfática, seria dilatação e retorno ao normal, de repente, nessas situações de dilatação, de processos episódicos recorrentes, acabam provocando a otolitíase, o desprendimento dos otólitos e a VPPB como consequência. Então, na ocasião, a gente ponderou sobre a recorrência de VPPB como sendo uma possível, tendo possível origem em algum outro processo subjacente. E aí caberia uma avaliação, uma investigação mais completa para tentar identificar essa causa anterior. Então, sim, a gente vê com frequência, né, isso acontecendo, né, o paciente vindo com VPPB e havendo alteração em exames. Eu fico curioso também, e aí é mais uma dúvida do que uma resposta, uma reflexão, se essa concomitância de achados, a VPPB, com um prejuízo da função da prova calórica, talvez não seja pelo próprio componente do otólito limitando o fluxo da endolinfa no canal. Né? Uma questão que eu trago comigo e que ainda não tive oportunidade de esclarecer. Né? De repente, eu acredito que essa teoria de causa e efeito pode até ser o contrário. A VPPB, dependendo do componente de travamento do fluxo endolinfático, talvez servindo como prejuízo da função do reflexo vestibular. Não sei se isso é plausível. Tal cual, sí, obvio, y está bien. Mira, te preguntaron acá un paciente con un síndrome vestibular agudo por uso de ototoxicosis, ¿cuál es el pronóstico y la rehabilitación? Então, Andréa, a ototoxicidade geralmente sistêmica, ela geralmente compromete os dois labirintos, né? Provoca uma hipofunção bilateral. E o prognóstico da bilateral não costuma ser muito favorável. A literatura traz resultados de 25% de melhora, 25% a 60% de melhora. Então, a síndrome vestibular aguda, por uso de ototóxico, sistêmico, acredito que origine uma hipofunção bilateral. Agora, de ototóxico local, como gentamicina, por exemplo, a tendência é de o prognóstico ser mais favorável. E aí, quando a gente fala de hipofunção unilateral, a gente tem um prognóstico favorável em torno de 75%. Então, teoricamente, seria essa relação. Pronóstico não demasiado favorável. No caso de bilateral. Claro, tal cual. De uma ototoxicidade sistêmica. Mas se a pergunta é em relação à ototoxicidade local, como ablanamento do labirinto, aí a gente tem uma situação unilateral, né? Uma hipofunção vestibular unilateral, cujo prognóstico é mais favorável, melhor. Tal cual, segura. Acá te hicieron otra pregunta, no sé si vos la llegás a ver desde ahí. ¿Sí? Dice, en caso de una hidropsia con síndrome Meniere, obviamente, no BIHIT, siempre, bueno, acostado, ¿será una hipofunción? Não necessariamente. Claro.
Ya, pues, Nem se lo sempre a contestó gente también. acha. O Verrit ele não é um instrumento ideal para se avaliar achados de hidrópsia ou de MNR. A prova calórica tem se mostrado melhor nesses casos. Claro, Então, os achados são bastante restritos do Verrit para doença de MNR. Então, nem sempre se consegue marcar a hipofunção, seja tal pelo cual. tempo, seja pela característica do problema. Bien, clarísimo, buenísimo. Me decís, Lázaro, si querés que te pase las imágenes y seguir charlando sobre ellas, o yo te sigo haciendo preguntas. A gente está falando bastante sobre reflexo vestibulocular, que é uma das características principais da hipofunção unilateral. E um dos principais, eu vou pedir para você colocar o 7 Sí, nas características principais do problema, é a prejuízo do reflexo vestibulocular. E a gente já falou sobre isso, que pode ser esse, que é uma forma de avaliar o reflexo vestibulocular através do teste do impulso cefálico. Pode ser feito de forma clínica ou pode ser feito de forma instrumentada. tal cual. Como que pode ser feito de forma instrumentada? Através da videooculografia, onde se instala uma câmera que capta a imagem do olho. O olho se pede para que ele seja voluntariamente fixado num ponto à frente do paciente e a gente faz movimentos rápidos e curtos. O equipamento tem acelerômetros que vão mensurar a velocidade do deslocamento do impulso da cabeça e a câmera vai registrar a velocidade do deslocamento do olho para se manter no alvo. E aí a gente tem um gráfico com a velocidade do impulso da cabeça e o gráfico com a velocidade do movimento do olho, que é o que a gente vê aí. Quando o software do equipamento coloca um gráfico do movimento da cabeça sobre o gráfico do movimento do olho, a gente tem duas áreas que divididos por ela mesma, por uma pela outra, a gente espera que tenha um valor de 1. Duas áreas iguais, divididas entre si, e é igual a 1. O equipamento que faz isso, que é o que a colega perguntou, que é o Verrit, que é o teste do Head, é o teste do impulso cefálico ou Head Impulse Test, Sí, sí. que pode ser feito clínico ou por vídeo. Nesse caso é chamado de Verrit. O Verrit, a gente busca obter esse cálculo que a gente chama de ganho. Ganho do impulso cefálico, que a gente espera que seja 1. No caso de uma hipofunção unilateral, a gente vai ter perda do ganho de um lado. O outro vai ficar normal, ou muito próximo do normal. Então a gente tem um prejuízo do reflexo vestibulocular de um lado, que pode ser observado por um teste clínico ou mensurado por um teste instrumentado, que seria o teste do impulso cefálico por vídeo. Tal cual. Eu vou pedir para você passar o seguinte, o 8. Que gerará gráficos numéricos com valores de referência e com imagens bastante claras sobre esse processo de função normal ou prejuízo da função. Quando a gente vê esse teste, torna o quadro muito mais claro, muito mais simples. Isso nem sempre está disponível. Então, outra forma de se avaliar a capacidade, o desempenho do reflexo vestibulocular seria ou através do impulso cefálico ou através da mensuração, de alguma forma, da acuidade visual dinâmica. E aí eu vou pedir para você passar o outro slide, 9A, 9B. Ele tem um número do lado escrito 9B. A ver. Ah, la última que me mandaste. Sí. Isto.
A acuidade visual dinâmica ela pode ser feita de forma clínica, com aquele chart de avaliação de acuidade visual, onde a gente vai pedir para o paciente fazer a leitura das linhas com as letras, e a gente espera que ele, até a linha onde ele consegue visualizar e acertar todas as letras. E em seguida a gente faz balanços, pede balanços ativos ou faz balanços passivos da cabeça em 2 Hz e pede para ele ler novamente aquela sequência. Tal cual. E observa se as linhas, a capacidade de leitura, a acuidade visual se mantém. Então a gente tem uma acuidade visual estática, depois a acuidade visual dinâmica. Tal cual. Pode ser feito de forma clínica. Ou também pode ser instrumentado através de recursos, de softwares, alguns bastante simples e acessíveis, onde a gente consegue fazer uma avaliação quantitativa e bastante fidedigna da acuidade visual estática, mas principalmente da acuidade visual dinâmica, durante o movimento vertical e durante o movimento horizontal. A partir disso, a gente consegue tabular esses dados e colocar em um gráfico. O interessante disso tudo, que os resultados vão ser considerados para possível comprometimento unilateral ou bilateral. Por exemplo, um prejuízo, uma capacidade de acuidade visual estática de 100%, e um prejuízo da acuidade visual dinâmica abaixo de 80%, a gente espera que aconteça num problema unilateral. Abaixo de 60%, um problema bilateral. Então, com a avaliação da oscilopsia, que é a capacidade de desempenho, né, o prejuízo do desempenho do reflexo vestibulocular, a gente pode avaliar através da acuidade visual dinâmica, e se a gente utilizar esse instrumento computadorizado, a gente consegue refinar um pouco mais e utilizar essa informação utilizar essa informação para o processo clínico por ser uma informação funcional. Capacidade funcional. Né? O que lhe falta no dia a dia, o impacto da oscilopsia no dia a dia. Tal cual. Por medio de una evaluación muy fácil y sencilla, ya podés descartar si es unilateral o bilateral. Sim, pode nos indicar alguma direção nesse sentido. Isso, obviamente, não vai ser usado de forma isolada. Né? Então, com o impulso cefálico de um lado e de outro, a gente já vai ter alguma ideia. Nem sempre é possível visualizar prejuízo do impulso cefálico durante o teste clínico. Então, na dúvida, a gente pode avançar para um exame mais funcional. Tal cual. Espera que dejo que no se me pasen las preguntas, así después no las tengo que andar buscando. Dice, luego del episodio agudo, cuando el paciente se está recuperando, ¿en cuánto tiempo recomiendas que el paciente pueda volver a manejar? Qué difícil, ¿no? Y más porque maneja moto, por lo que dice acá. E aí, eu já tive um paciente assim, que ele queria muito pilotar a moto. Tudo vai depender do desempenho funcional. Eu acredito que a partir do momento em que ele consegue o melhor desempenho na oscilopsia, o melhor desempenho do equilíbrio estático e do equilíbrio dinâmico durante movimentos de cabeça, claro. e não percebe grande prejuízo durante o pilotar da moto, eu acredito que dá para confiar nele gradativamente, né, e liberando gradativamente. Eu não ousaria falar dessa forma para um piloto de provas, para alguém que queira fazer isso no rally, enduro. Tal cual. Por eso se utilizan tanto
los proyectores, ¿no? De la Wii o la Play, ¿sí? Y bueno, lo utilizan más para trabajar tanto la visión central como para trabajar la visión periférica. São possibilidades. Claro, pero bueno, la respuesta es muy amplia porque cada uno es diferente al otro paciente y el paciente también está en diferentes estadios, en diferentes etapas, va a tener diferentes tipos de recuperación. Sim. Isaac pergunta se tem Sí, alguma relação de quanto pior o ganho, ou a amplitude da sacada, pior o prognóstico. Eu suspeito que sim, Isaac. Eu tenho essa hipótese para mim. Eu desconheço na literatura a relação entre prognóstico e prejuízo de ganho, mas eu acredito que sim. A relação que eu faço com prejuízo de ganho, a gente já observou perdas no VRIT em torno de 0,6, o que não é uma grande perda. Então, o paciente é assintomático, tem toda a característica, e esse paciente, o que eu imagino que seja um prognóstico muito favorável, por provavelmente estar havendo uma lesão por neuropraxia, uma lesão mais simples, uma lesão grau mais baixo, grau 1, perda ou ganhos abaixo de 0,2, por exemplo, a gente já percebe em lesões mais graves e que provavelmente não terão uma melhora. Pós-operatórios, de ressecção de tumor, pode haver uma axoniotimese, uma ruptura total, sem chance de recuperar a função, a integridade do nervo. Então, a gente espera um prognóstico um pouco pior quando fala de recuperação de ganho. Já acompanhei pacientes onde a gente observou nenhuma melhora do ganho e grande melhora clínica, recuperação completa e alta. Às vezes em períodos bastante breves. Então, a perda de ganho, a amplitude da sacada pode nos dar uma ideia, mas o ganho não é um determinante de melhora clínica. A sacada, não só a amplitude da sacada, mas principalmente a organização da sacada. Claro, iba a decir lo mismo. Quanto mais dispersas são as sacadas no gráfico de VRIT, pior é a condição funcional. O que se espera com o treinamento para a recuperação funcional é que ocorram a reunião das sacadas para momentos o mais próximos possíveis do impulso cefálico. Ou seja, quando as sacadas se reúnem e se tornam mais próximas do momento do impulso cefálico, melhor é a condição clínica. Então, são detalhes do VRIT que nos ajudam a avaliar essas condições clínicas até de melhora. Tal cual. Beleza. Pues, sí, iba a decir eso, clarísimo. La mejor forma para poder leer los estudios. Espera que acá me habían preguntado cuando dejé hoy temprano, cuáles son las posibles complicaciones que podemos llegar a tener con un paciente con una hipofunción vestibular aguda. Creo que se... Eu caí? Sí. Ok, voltei. ¿Me escuchaste? Eu não escutei. No. Bueno, me parece que lo estamos perdiendo. Parece que, bueno, Lázaro no tendrá muy buena señal ahora. Una lástima. Ahí creo que lo perdimos. Lo voy a volver a llamar.
Voltei, Acá estamos. caiu totalmente aqui. Bueno, no importa, ya estás acá. Ya respiramos de nuevo. Mariana, eu vou pedir para você colocar, isso eu gostaria muito de passar hoje para os colegas, Dale. o número 21. 21. Voy. Decime si es esta, por favor, ¿eh? Não, é um antes. Una antes. Sí. Gracias. Este. Eles tragam em primeira mão, isso é conteúdo ainda não publicado, é uma proposta ainda, é uma proposta preliminar, há um consenso da Barani para tentar definir exatamente o que é a vestibulopatia unilateral. A Barani tem os critérios muito claros para vestibulopatia bilateral. E a vestibulopatia unilateral, a proposta atual, e isso pode ser modificada, é que ela complete as seguintes características. Primeiro, se caracterizar por uma síndrome vestibular aguda, que é o que a gente conversou no início. Que ocorra vertigem rotatória com duração de pelo menos 24 horas. Ou seja, ela tem que ter mais de 24 horas. É um processo lento. Geralmente o que a gente observa é 24, 48, 2, 3 dias de evolução. A gente precisa observar nistagmo espontâneo, horizonto torsional. Fase rápida para o lado não afetado, que é suprimido pela fixação visual. Ou seja, ao tirar a fixação, ele aumenta de intensidade, ou, se não está presente com fixação visual, com visão, Sim. retirando a visão, ele aparece. A lei de Alexander. Isso. Não pode ter perda auditiva ou zumbido. A gente tem que eliminar achados oculomotores centrais, Claro, por motivos óbvios. E aí o que a gente estava falando agora, uma avaliação do reflexo vestíbulo ocular reduzida, com achados no VRIT inferiores a 0,7. Claro. Ou uma prova calórica com uma diferença maior do que 25% entre os dois lados. É provável que alguma coisa mude nisso tudo. Se não houver um VRIT, se não houver uma prova calórica, o impulso cefálico seria uma possibilidade de confirmação do problema. E ele também precisa ser excluído, outros problemas precisam ser excluídos, né? Outras doenças, como a de praxe nos consensos da Barani. Então, uma informação bastante quente e recente, né? que nos dá alguns parâmetros. E, de novo, isso é preliminar e pode ser modificado em futuro breve. Sí, seguramente. Y vamos a estar hablando de otra terminología en algún otro momento. Sim. Em suma, a gente já tem quase terminando, né? Vou pedir para você colocar, passar lá para frente, o tratamento disso. Sí, justo Lázaro te iba a preguntar. Me hicieron una pregunta hoy temprano y me preguntaron cuáles eran las complicaciones que puede llegar a tener un paciente con una hipofunción vestibular aguda. Complicações do quadro agudo. Claro. Muita náusea, vômito e incapacidade funcional. Tal cual. Acho que esse é o quadro agudo, né? O principal tipo de complicação. Eu acredito que uma complicação se dá ao longo do tempo, quando ele deixa de ser agudo, subagudo ou crônico. O crônico, claro. E aí a gente tem um quadro não compensado, ou uma plasticidade nervosa, neuronal, não adaptativa, ou seja, um quadro que não se orientou para uma recuperação favorável. E aí a gente tem, além do prejuízo
do reflexo vestibulocular, a permanência da queixa de oscilopsia, desequilíbrio, dificuldade com movimentos de cabeça, a gente tem a tendência de se instalar um quadro de grande incapacidade por alteração comportamental também. E aí a tendência de acontecer outras doenças como a TPPP, a tontura postural perceptual persistente, que uma das características dela é que ocorra um processo, algum problema de saúde vestibular antes, em momentos antes. Tal cual. Justo mañana va a estar Jorge Madrigal hablando sobre sobre el PPPD. Excelente. Así que bueno, Excelente. estuve remando. Y bueno, aprovechemos estos 10 minutos que nos quedan y vayamos a lo que nos importe muchísimo. ¿Cómo llevamos adelante la rehabilitación de estos pacientes y cómo la diferenciamos con otra rehabilitación de otros pacientes con otras patologías de origen periférica? Vou pedir para você passar o 30. Sí. Há muita coisa para se falar sobre isso e eu costumo reforçar muito a importância da identificação dos sinais e sintomas. Tá? É depois. 31. Sí. Esse. Quando se fala em hipofunção unilateral, basicamente a gente observa prejuízo de uma função, do reflexo vestibulocular, que é basicamente a capacidade de manter o olhar estático num alvo. O que se fazer para tentar superar esse problema? Treinar essa capacidade em várias situações. O treino se dá basicamente tentando manter o olho no alvo e fazendo movimentos de cabeça. Pode ser em um sentido, em outro sentido, complementa em todos os sentidos. A intenção desse treinamento é que se evoque erro. Ou seja, se é difícil para o paciente fazer isso, Sí. a intenção é treinar com ele essa capacidade até ele conseguir fazer. Ou seja, aumentar o desempenho do sistema nervoso como um todo, sua capacidade adaptativa e compensatória do problema. Esse erro ele pode ser potencializado se a gente modificar a posição do alvo, ou seja, movimento da cabeça para um lado para o outro e o alvo na direção oposta, fazendo um movimento de perseguição. São os tradicionais exercícios de X1 e X2, X1, X2, que podem ser feitos no sentido horizontal e vertical. Claro. E o que vai diferenciar o acompanhamento de um profissional para essa condição, de ele simplesmente fazer isso em casa, como a gente vê em algumas realidades tristes, onde o paciente é enviado para casa para repetir isso sem um acompanhamento de um profissional da área, é a possibilidade de mudar o contexto. Então, inicialmente, os exercícios são feitos de uma forma bastante segura, sentado, depois em pé, no chão, depois sobre uma almofada, num plano instável, depois com os pés mais na frente que o outro, a variação no fundo, sendo um fundo liso com o alvo sendo realizado de uma forma mais fácil, ou um fundo com desafios visuais. E a partir daí, a criatividade é o limite. Ou seja, Sim. sempre buscando o desafio, a motivação, o interesse do paciente. Sem esquecer, antes que acabe, do contexto do paciente. Do interesse dele em melhorar, dos hábitos e costumes, dos desejos, das crenças, do potencial, do prognóstico que ele pode ter, das limitações. Se o paciente de fato não tem um bom prognóstico, isso tem que ficar claro desde o início. Há fatores que são limitantes.
la importancia de esa buena anamnesis en esa primera sesión, ¿no? Es la que nos va a ayudar muchísimo en la rehabilitación. Sim. E todo o acompanhamento que é feito nos atendimentos seguintes, né? Onde a gente pode ter uma ideia mais clara, diferente de uma visita inicial e depois de 2 meses, 3 meses, uma outra visita. Tal cual. Ahí te preguntaban si crees que la realidad virtual sirve para este tipo de pacientes. Eu não tenho experiência com realidade virtual. Eu tentei usar algumas vezes, mas eu não simpatizei com a proposta. Então, eu simplesmente não aderi. Ainda. Com alguma vontade, mas tenho recursos no consultório de estímulos viso-vestibulares e tal, que costumo usar, mas óculos de realidade virtual, equipamentos de alta tecnologia, eu ainda não disponho. Sí, aparte es diferente si vas a trabajar con un paciente y le vas a indicar un ejercicio con la Wii, que el paciente generalmente va a tener que estar centralizando la vista, viendo su avatar, a que hagas un trabajo de realidad virtual que va a tener que estar más pendiente de lo periférico, ¿no? E, Creo que parte de ahí, de lo que quieras buscar vos con ese paciente. Isso. Por isso que eu digo que eu não trabalho com a realidade virtual, com a imersão. Né? Eu não disponho de equipamentos. Eu trabalho com o tela, né? Com a plataforma de pós-tomografia que a gente tem. A gente consegue configurar desafios visuais. Então, Claro. nesse sentido, é a experiência que eu tenho. Mas existem profissionais que trabalham muito bem com isso e têm resultados excelentes. Perfecto. Acá te preguntan si en este tipo de pacientes es necesario los ejercicios domiciliarios también. Fundamental. Sí, obvio. Fundamental. A neuroplasticidade só vai acontecer mediante treinamento. Treinamento, persistência, clareza de objetivos e pactuação com o paciente. Se o paciente não pretende aderir, eu não costumo acompanhar o paciente, porque não vai ter sentido. E a gente precisa deixar isso claro aí sim desde o primeiro atendimento. Ele precisa entender o processo e participar ativamente. Muitas vezes ele cria exercícios em casa. É muito legal. Bueno, nos corrió el tiempo. Me quedaron preguntas por hacerte igual, pero creo que me pasan con todos los que vienen acá y estamos compartiendo esta charla. Y nada, solamente tengo palabras de agradecimiento para con vos, Lázaro, porque realmente fuiste un profesional de altísimo nivel. Y quiero saber si alguien tiene para escribirte, ¿a dónde puede escribirte? Instagram, Facebook, e-mail está disponível nas redes também. À vontade, os contatos. Ok, genial. Bueno, nada, vuelvo a decir, muy, muy agradecido realmente. Quedaron muchísimas, si no, los que están del otro lado, si supieran todas las diapositivas, las imágenes que me quedaron por pasar, tendríamos que utilizar otro día más, pero... Foram muitas imagens, tinha muita coisa que eu gostaria de falar, mas enfim, precisamos ser sucintos aqui. Te agradeço muito, obrigado mesmo. Foi uma honra participar desse projeto de aulas. Né? Imagina, amanhã, né? As aulas dessa semana foram excelentes. Os colegas do Brasil que estão nessa aula e que vão assistir mais tarde, por favor, acompanhem Mariano. Esse projeto de aulas, de sequência de aulas, está excelente mesmo. Muito bom. Buenísimo. Muchísimas gracias y seguimos en contacto, obviamente. Gracias a usted. Muchas gracias y cuídate mucho, ¿sí? Todos nós. Sí, Tudo claro. de bom para todos. Sí, tal cual. Beijos, beijos. Besos. Un abrazo grande, ¿sí? Outro. Chau, chau.